O zumbido suave da conversa enchia a casa, pontuado por explosões de risadas e o tilintar de copos. A lareira piscava calorosamente, lançando um brilho dourado pela sala de estar onde amigos se reuniam, tomando vinho, compartilhando histórias e fingindo que o tempo não existia. Era meu 35º aniversário. Eu estava na cozinha, uma mão segurando um copo de uísque, a outra repousando sobre o balcão de mármore que eu mesmo instalei no último verão. Tudo parecia perfeito. As pessoas sorriam para mim com um calor genuíno, seus rostos iluminados pelo conforto da amizade. Alguém trouxe um bolo caseiro, havia presentes em um canto, alguém tocava violão. E ela estava lá, Clá, minha esposa. Sua risada flutuava da sala como uma melodia que eu costumava assobiar pela manhã. Ela parecia linda, de um jeito quieto e sem esforço, como sempre foi. Elegante, distante, como uma pintura ligeiramente fora de alcance. E Garrett, meu amigo mais antigo, estava por perto, como sempre. Luke, alguém chamou do outro lado da sala. Essa festa está incrível, cara. Você realmente se superou. Eu sorri. Obrigado. Só estou feliz que vocês estão todos aqui. Eu quis dizer isso, ou pensei que sim. Mais tarde, não sei o que me fez notar. Talvez uma mudança na energia da sala. Um silêncio onde deveria haver som, ou talvez algo que alguém disse, casual demais para importar, afiado demais para ignorar. Onde está Clá? Perguntou uma voz do corredor. E Garrett, meu sorriso não quebrou, apenas congelou, como vidro deixado na neve. Eu me excusei. Subi as escadas com passos calmos e praticados, a música lá embaixo suavizando atrás de mim e o ar ficando mais pesado quanto mais eu me aproximava do quarto. A porta não estava totalmente fechada, apenas o suficiente para sugerir privacidade ou segredos. Eu a empurrei silenciosamente. Houve um momento, apenas um segundo, onde o mundo ficou parado. Vi tudo e não senti nada, nenhum som, nenhum pensamento, apenas o ranger suave da minha mão apertando a maçaneta. Fechei a porta sem dizer uma palavra, desci as escadas como se fosse pegar mais uma bebida. Ninguém notou a palidez no meu rosto, ninguém notou nada. Eles estavam todos rindo quando voltei, falando sobre memórias da faculdade, a última vez que ficamos todos bêbados juntos, a promoção de alguém. Despejei outro uísque, tinha gosto de água. Ei! Alguém gritou. Ainda não fizemos um brinde. Levantei meu copo automaticamente. A lealdade, eu disse. Minha voz firme. Os copos tilintaram, a lareira crepitou e eu sorri, exatamente como um homem deveria sorrir na noite de seu aniversário. Mas por dentro, tudo havia desaparecido. A luz da manhã atravessou as persianas em faixas lentas e pálidas, pintando o quarto em cinza e dourado, fazendo o mundo parecer mais suave do que se sentia. Eu estava lá, encarando o teto, a respiração de Clá firme ao meu lado, pacífica, como se o mundo não tivesse rachado poucas horas antes. Sua mão roçou meu braço enquanto ela se movia ligeiramente no sono. Eu não me mexi, não tinha certeza se podia. Eventualmente, sentei-me à borda da cama fria sob meus pés. A casa estava quieta, quieta demais. O tipo de silêncio que vive logo após um incêndio, a fumaça dissipada, mas o cheiro ainda impregnado no ar. Fui ao banheiro, abri a torneira e encarei meu reflexo enquanto a água corria. Mesmo rosto, mesmos olhos cansados, mas algo havia mudado. Eu não conseguia nomear ainda. Lá embaixo fiz café do jeito que Clá gostava. Torrado escuro, 2 colheres de açúcar, apenas um pouco de leite para mudar a cor. Coloquei-o no lugar dela na mesa, como sempre fazia. Quando ela desceu, usando meu moletom velho da faculdade e cantarolando algo baixo, parou por um segundo. Você acordou cedo, disse ela suavemente, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Eu assenti. Não consegui dormir. Ela olhou para o café. Obrigada. Sentamos em silêncio. O único som era o tic-tac distante do relógio na parede e o ocasional sopro de vento pressionando as janelas. Ela não disse nada sobre a noite anterior, sobre onde esteve, e eu não perguntei. Isso fazia parte do jogo agora. Após o café da manhã, ela subiu para se arrumar para o trabalho. Eu a observei ir, o jeito que sua mão deslizava pelo corrimão, o jeito que sua cabeça inclinava levemente ao verificar o celular. Ela não sabia que eu estava observando, não sabia que eu tinha começado a ouvir. Começou pequeno, um backup espelhado do celular,
Uma instalação silenciosa de um aplicativo de rastreamento, legal, limpo, invisível. Eu conhecia os sistemas, projetava outros mais inteligentes no meu trabalho. Isso era brincadeira de criança. Em minutos eu tinha acesso não apenas às mensagens dela, mas aos padrões, conversas, fotos, threads deletados. Nada do que ela fez estava mais escondido, não de mim. Passei o resto do dia revisando tudo em pedaços, como um cirurgião se preparando para uma operação delicada, sem emoção, sem pânico, apenas precisão. Li cada mensagem 2 vezes, cada momento que eles pensaram que ninguém veria. O timing, as desculpas, as mentiras costuradas em frases simples. Às 18h17 daquela noite, enquanto Clá navegava no tablet na sala, perguntei a ela uma simples questão. Sobre o que você e Garrett conversaram lá em cima ontem à noite? Ela não levantou os olhos. Ah, nada demais. Ele só precisava de um ar. Saímos um pouco. Só isso? Foi tudo o que eu disse. Ela voltou a navegar. O silêncio se esticou, espesso como névoa. Ela se mexeu na cadeira, como se algo a estivesse pressionando, mas não podia dizer o quê. Mais tarde, naquela noite, fiquei no quintal sozinho, o ar frio mordendo minha pele. Acima de mim, estrelas piscavam como pequenas mentiras, belas e distantes. Fechei os olhos. Não havia raiva, nem gritos, nem caos. Apenas planejamento, apenas propósito. Uma semana passou. Na superfície, nada havia mudado. Ainda jantávamos na mesma mesa. Falávamos sobre coisas mundanas. O tempo, o trânsito, uma pia quebrada. Clá ainda beijava minha bochecha antes de dormir. Eu ainda saía para o trabalho às 8h em ponto. Mas sob a superfície, tudo era movimento, silencioso, estratégico, cuidadoso. Eu havia construído prédios que resistiam a terremotos. Sabia como fazer as coisas parecerem sólidas, mesmo quando a fundação já estava comprometida. Toda noite, quando ela dormia, eu revisava a colheita do dia. Mensagens, atividades no celular, sincronizações na nuvem. Garrett ficou mais quieto, mais cauteloso no tom. Ele estava sentindo algo, não a verdade, apenas desconforto. Isso era bom. O desconforto gera erros. Era hora de testar a estrutura. Naquela quinta-feira, saí do trabalho 1 hora mais cedo e dirigi pela cidade até um velho contato, um consultor de tecnologia que me devia um favor. Entreguei a ele um pendrive e uma impressão de instruções. Isso é legal? Ele perguntou, sobrancelhas levantadas. Olhei nos olhos dele. Tudo o que estou fazendo é legal, só é eficiente. Ele não fez mais perguntas. Naquela mesma noite, cumprimentei Clá com sua comida favorita para a viagem e uma garrafa de vinho. Ela sorriu, surpresa, mas grata. Assistimos a um filme. Ela se encostou em mim como costumava fazer. Eu a abracei sem falar. À 1h da manhã, recebi a primeira notificação. As contas de e-mail de Garrett duplicadas, logs de atividades rastreados, movimentos de IP monitorados. Um documento se destacou, um arquivo confidencial rotulado, clientes Pinnacle, notas internas. Ainda não o abri, não precisava, ainda não. Isso não era sobre vingança, não realmente, era arquitetura. A tensão precisava crescer, o peso precisava se assentar, rachaduras precisavam se formar naturalmente, ou toda a estrutura poderia desabar cedo demais. No dia seguinte, agendei uma auditoria financeira de rotina na casa, um pedido discreto por meio de um escritório de advocacia em Chicago, feito para parecer aleatório. Na realidade, era uma forma de descobrir para onde nosso dinheiro estava indo e quanto dela ela tentou redirecionar silenciosamente. Ao meio-dia, tive minha resposta. Clá havia aberto uma conta separada 2 meses atrás. Ela movia pequenas quantias, $1.300 aqui, $500 ali, o suficiente para parecer compras de mercado ou manutenção. A nova conta estava no nome de solteira dela. Olhei para ela na cozinha, onde estava de chinelos, mexendo o café. Pensando em mudar seu nome de novo? Perguntei casualmente. Ela virou piscando. O quê? Eu sorri. Nada. Só um pensamento. Ela assentiu lentamente, incerta, e deixou a sala. Eu podia ver a pausa em seus passos, o pensamento alcançando-a, outra rachadura. Não pressionei.
Naquela noite, enviei uma mensagem para Garrett de uma conta irrastreável. Apenas 4 palavras. Ele sabe de tudo. Sem nome, sem contexto, mas o pânico não precisa de assinatura. À meia-noite, observei o feed de notificações enquanto Garrett tentava ligar para Clá 2 vezes. Ela não atendeu. Ele então deletou metade do thread de mensagens deles. Eu fiz backup de cada palavra. Assisti a tudo do canto do meu escritório, luzes apagadas, o zumbido silencioso do computador sendo o único som na sala. Não era emocionante, não era satisfatório, era necessário. Você não derruba uma casa com martelos, você remove uma viga de cada vez até a gravidade fazer o resto. A chuva veio naquela manhã, firme e cinzenta, o tipo de chuva que não faz barulho ao cair, apenas suaviza o mundo em algo mais quieto, mais triste, apropriado. Clá saiu de casa cedo, disse que tinha recados. Eu não fiz perguntas. Ela estava mentindo, claro, mas isso fazia parte do ritual agora. Ela mentia, eu escutava e esperava. Às 10 horas, eu estava revisando a localização GPS dela pelo meu celular. O carro dela estava estacionado do outro lado da cidade, perto do complexo de apartamentos de Garrett. Eu podia ver o nome do prédio no mapa de satélite. Não reagi, tomei meu café e voltei aos documentos na minha mesa. Às 11h30, recebi uma mensagem do meu advogado. Revisão financeira concluída, irregularidades significativas encontradas, ligue quando estiver pronto. Era a hora. No almoço, dirigi até um café no centro onde um velho cliente meu, Robert Hensley, esperava em uma mesa de canto. Robert era esperto, conectado e me devia mais de um favor. Coloquei uma pasta na frente dele e disse baixinho: leve isso ao comitê de ética da empresa dele, sem nomes anexados. Deixe que eles conectem os pontos sozinhos. Robert folheou o conteúdo. Capturas de tela, registros de transações, acesso não autorizado a arquivos. Nada criminoso ainda, mas o suficiente para iniciar um incêndio. Ele assobiou. Isso vai arruiná-lo. Assenti uma vez. Ainda não. Apenas enfraqueça os suportes. Naquela noite, as notícias já começaram a circular na empresa de Garrett. Eu conhecia os sinais. Colegas evitando contato visual. A alta gerência fazendo ligações vagas. Garrett sentiria antes de ver. Clá voltou para casa por volta das 19 horas, cheirando a ar frio e perfume. Havia hesitação em seus passos, como alguém que entrou em uma casa que não a reconhecia mais. Ela tentou agir normalmente. Quer algo para comer? Perguntou, abrindo a geladeira sem olhar para mim. Já comi, respondi. O silêncio se esticou entre nós. Ela se encostou no balcão, braços cruzados. Está tudo bem? Encontrei seus olhos. Claro, disse. Tudo está apenas começando. Ela piscou, pega desprevenida pelo tom, mas não dei tempo para ela responder. Peguei meu casaco e saí. A chuva havia parado, mas as ruas ainda estavam molhadas, refletindo as luzes da rua como vidro quebrado. Naquela noite, sentei no meu escritório novamente, luzes baixas, o zumbido silencioso das informações movendo-se pelas telas. Uma nova mensagem da empresa de Garrett. Uma notificação formal. Ele foi colocado em licença temporária pendente de investigação interna. Outra rachadura. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então abri um arquivo, uma pasta que não toquei até agora. Fotos, não de vigilância, apenas memórias. Clá e eu na praia. Garrett e eu segurando varas de pesca e sorrindo como idiotas. Uma foto de grupo no nosso casamento. Braços sobre ombros, risadas capturadas. Estudei seus rostos, a alegria neles, a facilidade. Não senti raiva, não exatamente, apenas distância. Eles eram fantasmas agora, sorrindo, alheios ao que viria. Cheguei em casa mais tarde que o usual. O céu já estava escuro e o ar carregava o tipo de silêncio nítido que tornava cada som mais alto do que era. Meus sapatos no chão de madeira, a porta rangendo ao fechar, o tic-tac distante do relógio da cozinha, tudo parecia afiado, limpo, quase cirúrgico. Ká estava no sofá, encolhida sob um cobertor. Ela olhou para mim ao entrar, seu rosto tenso com algo entre preocupação e contenção. Oi, disse ela, a voz cuidadosa, como se não tivesse certeza de qual versão de mim responderia. Boa noite, respondi. Ela hesitou. Você está bem?
Estou sempre bem, repliquei colocando as chaves na mesa. E você? Ela abriu a boca, fechou, então tentou novamente. Garrett está passando por algo no trabalho. Ele diz que é pessoal, não sei o quê. Não reagi, apenas sentei-me à sua frente. Estranho, disse. Ele sempre pareceu tão confiante. Seus dedos puxaram a borda do cobertor. Você acha que alguém está tentando pegá-lo? Levantei uma sobrancelha. Quem faria isso? Ela olhou para baixo. Não sei. A pausa entre nós foi longa. O tipo de silêncio que cresce pernas e caminha pela sala, verificando janelas e testando tábuas do chão. Você confia nele? Perguntei baixinho. Sua cabeça se ergueu. O quê? Garrett, você confia nele? Seu rosto mudou, apenas ligeiramente, mas eu vi o lampejo de incerteza, a memória de uma mentira para a qual ela não estava preparada. Eu costumava confiar. Interessante, disse. Ela se levantou. Por que você está me perguntando isso agora? Levantei-me também, calmo, firme, porque a confiança é algo frágil, e uma vez que racha, não é preciso muito para que toda a estrutura desmorone. Seu rosto ficou pálido. Observei-a processar o peso por trás das minhas palavras, mas não dei tempo para ela perguntar o que eu quis dizer. Peguei minha maleta e subi as escadas. Naquela noite ela não veio para a cama. Sentei-me à minha mesa, revisando os movimentos do dia. Garrett tentou ligar para ela 3 vezes, sem deixar mensagens, apenas silêncio. O pânico estava se instalando. Abri a gravação que fiz antes, um arquivo de áudio de um microfone minúsculo plantado sob o carro de Garrett. Sua voz estava lá, áspera e frenética, falando com alguém que eu não reconheci. Frases como "eles estão atrás de mim" e "não sei quem vazou" preenchiam o espaço. Arquivei o arquivo, não para usar agora, apenas para guardar. Às 2:07, ouvi uma batida suave na minha porta. Não respondi. Outra batida, então a voz dela, abafada. Luke, não sei o que está acontecendo, mas se algo está acontecendo, eu preciso saber. Fiquei parado. Ela esperou um pouco, depois se afastou. Quando a casa ficou silenciosa novamente, abri meu caderno e virei para uma página em branco. Desenhei uma linha reta no centro. Do lado esquerdo escrevi: o que eles quebraram. Do lado direito, o que eu vou tomar. A casa havia se tornado um museu de silêncio. Nos movíamos por ela como estranhos, acenando educadamente, evitando cantos que costumavam parecer familiares. Clá não fazia mais perguntas. Eu não oferecia mais respostas. Falávamos, mas não sobre nada que importasse. Naquela manhã fiquei parado junto à janela, observando as árvores balançarem ao vento. Tinha chovido novamente durante a noite. O pavimento lá fora estava escorregadio, refletindo nuvens quebradas em poças. Atrás de mim, ouvi os passos de Clá. Você não vai trabalhar hoje? Perguntou, a voz hesitante. Vou trabalhar daqui, respondi. Muito barulho no escritório ultimamente. Ela assentiu, mas não se moveu. Você está distante, disse após uma pausa. Algo está errado? Virei-me para ela. Ela parecia cansada. O tipo de cansaço que não vem da falta de sono, mas de carregar algo pesado demais por muito tempo. Estive pensando, disse, sobre a história, como ela muda rápido. Ela deu um sorriso fraco. Você está falando em enigmas ultimamente. Não, disse suavemente. Só estou finalmente dizendo a verdade. Parece um enigma quando você não está acostumado a ouvi-la. Ela saiu da sala em silêncio. No meio da tarde, recebi uma mensagem criptografada do meu advogado. A investigação financeira estava concluída, as evidências eram sólidas, uso indevido de fundos conjuntos, transferências ocultas, violações de confiança, tudo documentado, tudo datado, tudo pronto. Revisei cada detalhe com mãos firmes. Isso não era raiva. Não mais. Era clareza. Um acerto de contas silencioso construído com paciência e números. Às 18 horas, sentei Clá à mesa de jantar. Coloquei um único envelope à sua frente. Minha expressão nunca mudou. O que é isso? Ela perguntou. Uma oportunidade, disse, de sair com dignidade, sem advogados, sem barulho. Ela abriu o envelope lentamente. Seus olhos percorreram as primeiras linhas. Seus dedos tremiam levemente. Você está se divorciando de mim, disse ela. Não respondi. Você sabia,
sussurrou ela. Todo esse tempo. Encontrei seus olhos. Sim. Ela piscou, os lábios entreabertos, como se quisesse explicar, se defender, alcançar alguma versão do passado que ainda pudesse existir. Mas não havia nada. Nada em que se apoiar. Eu nunca quis te machucar, disse ela. Você não me machucou, respondi. Você machucou o homem que eu costumava ser. Não sou mais ele. Ela desviou o olhar, uma única lágrima deslizando por sua bochecha. Não me movi, não senti nada. Ela pegou o envelope e deixou à mesa. Fiquei lá, observando a vela tremular em seu suporte. A casa estava quieta novamente, mas era um tipo diferente de silêncio agora. Final, resolvido. Mais tarde, naquela noite, fiquei na garagem, encarando o carro que não dirigia há meses. Poeira cobria a superfície como uma fina camada de esquecimento. Abri o porta-malas e coloquei uma pequena caixa preta dentro. Documentos, drives de backup, evidências que eu não precisava mais usar, mas nunca jogaria fora. Quando o fechei, o eco ricocheteou nas paredes de concreto. Um som oco, fumaça sem fogo. 1 ano depois, a casa não me pertencia mais. Passei por ela uma vez, por curiosidade. Os novos donos pintaram as persianas de azul marinho, um aro de basquete foi parafusado na garagem e um triciclo vermelho estava tombado no gramado da frente. Parecia uma vida diferente, de outra pessoa. Não parei. Agora moro em um lugar pequeno perto da água, nada extravagante, um quarto, tábuas do chão rangendo e uma varanda que pega o sol da noite perfeitamente. Algumas noites fico lá fora por horas, observando barcos deslizarem pela baía, suas luzes flutuando como estrelas logo acima da água. Não falo muito mais, não porque não possa, mas porque descobri que a maioria das palavras não significa o que as pessoas pensam que significam. Desculpe-me, não foi minha intenção. Foi um erro. As pessoas dizem essas coisas quando o que realmente querem dizer é quero esquecer. Eu não esqueci, não quis esquecer. Cada decisão foi deliberada, cada passo silencioso e limpo. Eu não quebrei nada que já não estivesse rachado. Apenas removi a moldura e deixei as peças caírem onde quisessem. Algumas noites ainda ouço a voz dela na minha mente, não com raiva, nem mesmo com tristeza, apenas memória, uma voz capturada em um corredor antigo, dizendo algo como: eu não sabia o que queria, mas ela sabia, e agora tinha. Garrett, não penso muito nele. O que quer que tenha acontecido com ele após o silêncio, ele mereceu, não pelo que tomou, mas pelo que traiu para tomar. Há uma diferença. Uma tarde, enquanto o sol se punha, verifiquei minha caixa de correio. Dentro havia um envelope simples, sem endereço de remetente. Abri-o cuidadosamente. Uma fotografia deslizou para fora. Foi tirada na minha festa de 35 anos, o último dia em que as coisas ainda fingiam estar inteiras. Lá estava eu no centro, rindo, segurando uma bebida, Clá ao meu lado, Garrett logo atrás, sorrindo como sempre. Parecíamos um anúncio de revista para a felicidade, mas alguém havia desenhado sobre a foto o rosto de Clá riscado, o de Garrett apagado em tinta preta, apenas o meu permaneceu. Fiquei olhando por um tempo, então coloquei a foto suavemente na grade da varanda. O vento a levantou lentamente, como se não quisesse soltá-la. Então ela virou e desapareceu sobre a borda, na direção da baía. Não vi onde caiu. Em vez disso, sentei-me e escrevi uma única linha no caderno que ainda guardava em uma gaveta. O fechamento não é algo que te dão, é algo que você constrói a partir do silêncio. Então, fechei o caderno e não o abri novamente.